Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, não conheceram o meu caminho. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido a provocação, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vimos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor Deus pela tua presença já aqui no nosso meio. Quero te agradecer também pelo teu Espírito, pois ele já faz presente em nós, que ele possa me ajudar a ministrar, e também ao mesmo tempo, cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, que o teu próprio Espírito, Pai, possa ajudá-los a entender, a compreender o melhor, porque tu sabes o que cada um tem no coração para recebê-lo de bom grado, e que seja assim, conforme a tua vontade, e que o Senhor Jesus, assim eu oro e já agradeço. Amém? Esta palavra aqui que fala ser diligente, né? Ser diligente fala que nós temos que ser perseverante. Para ser diligente tem que ser perseverante. Para ser diligente temos que ter uma rotina constante, sabe? Nós temos que ter uma rotina constante para que nós podemos ser diligentes. Diligente nas coisas de Deus. Eu falo para vocês, meus irmãos, nos finais dos anos, tantas coisas competem com as coisas de Deus. Muitas. E muitas vezes essa competição, sabe, nós gostamos muito. E se nós não for diligente na palavra de Deus, nós não buscamos a Deus. Sabe, nós temos que estar cientes a respeito disso. Sabe? Então nós não podemos deixar se levar, sabe, pelos nossos interesses humanos. Não podemos. Senão nós somos totalmente, sabe, levados pela correnteza do mundo. Nós temos que ser muito espertos a respeito disso, né? Ser perseverante é não desistir dos nossos objetivos, mesmo diante das dificuldades. Temos que seguir em frente com fé. Ser diligente, em Hebreus 3:1 diz, Paulo está dizendo a nós que fazemos chamado por Deus e olhar para Jesus, para perseverar como cristão. Jesus nunca desistiu daquilo, dos propósitos que Deus na qual deu a ele a fazer nesta terra.
Ele nunca desistiu. Tinha as adversidades de montão. A palavra de Deus, ele nos fala que ele se transformou como nós. Sabe? Que ele deixou a glória dele lá nos céus, deixou tudo, para descer aqui nessa terra, viver como homem, como nós, para cumprir os propósitos de Deus, para cumprir a palavra de Deus como estava escrito. Se ele estava como nós, como servo, como filho de Deus aqui, vivendo como homem, ele também tinha os desejos do homem, porém, ele resistiu a tudo isso, para fazer cumprir a vontade de Deus. Ele perseverou diligentemente na palavra. Aquele que competia com a palavra de Deus, ele resistia. E muitas vezes nós deixamos se levar por aquilo que nós desejamos e não deixa de cumprir a palavra de Deus. É fácil isso? Não, mas não é impossível. Não é impossível. Nós podemos sim resistir muitas coisas para fazer aquilo que agrada a Deus. Muitas coisas. Aqui em Provérbios 21:5 diz: os pensamentos dos diligentes tendem à abundância, mas os de todos apressados tão somente à pobreza. Também diz em Provérbios 4:10, os que trabalham com mãos enganosas empobrecem, mas as mãos dos diligentes enriquecem. Está vendo quantos propósitos de Deus diz a Bíblia para nós, para que nós podemos ser diligentes? É um ensinamento muito grande, igreja. E esse apelo que o pastor Eduardo fez, e eu estava presente na qual, quando ele fez o apelo para a igreja, que ia haver um mutirão a partir do dia 27, e eu estava presente. Se nós não for diligente sobre isso, nenhum de nós vai estar lá. Porque muitas coisas competem contra isso. Como ele já disse. Ele acabou de falar sobre os adolescentes. Então nós temos que ser diligentes. Se ouve, sabe, aqui do trono de Deus, um homem de Deus, chamando para que nós podemos trabalhar no reino de Deus. E nós não tiver a diligência, falar, não, eles me chamaram, se eu tenho tempo, a não ser aqueles que estão trabalhando na empresa, eu digo, né, que isso não tem como mesmo, mas aqueles que podem, se não tiver diligência, não vai, igreja. Hoje eu estava ali com o Carlos, lá, sabe, nós estava tirando as casas de aranha que tinha lugar que era muito alto, que o bastão que o pastor arrumou, não alcançava lá, e o Carlos falava, o que é que nós vamos fazer, pastor? Eu falei, não, vai dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Nós arrumamos mais 2 cabos de vassoura lá, tiramos da vassoura de um rodo, eu dei um jeito de enrolar lá, aumentei ele, e nós acabamos fazendo a limpeza que precisava. Quando nós propõe no coração a fazer, igreja, nós damos um jeito. Tem os obstáculos? Tem. Mas todos eles, diz a Bíblia, que nós podemos vencer. E se eu e o Carlos falassem, ó, pastor, não tem jeito não, a escada não alcançava no topo, não tinha como, e não tinha um bastão suficiente, grande, que nós chegava até a altura. E se nós não tivesse, se Deus não desse essa direção para nós, como ia ficar tudo sujo? Não, nós temos que dar um jeito, tem que ser diligente naquilo que nós vamos fazer. Tudo, absolutamente tudo, nós temos que ser diligentes. Aqui também diz, uma rotina pode trazer diversos benefícios. A saúde mental, uma rotina, olha aí, gerando provisão, gerando
visibilidade para o seu corpo mental, podendo diminuir o nível e estresse ao nosso dia a dia. Para alguns pode representar tédio, mas para outros, uma mente, saúde. Irmãos, eu falo para vocês, sabe por que eu falo isso? Vocês sabem que existe aqui, sabe, lugar, a sala de oração. E se nós não tiver, sabe, ser diligente, para que nós podemos estar aqui, nós não vem. Porque a carne luta contra isso. E nós temos que ser diligentes, a ponto de nós falar assim, ó, é uma rotina todos os dias, levantar pela manhã e vir aqui. Mas isso é saúde. Isso é algo que vem de Deus, nós estamos recebendo o melhor de Deus. Eu falo para vocês, você pode falar assim, mas eu oro lá em casa. Eu oro, mas não é a mesma coisa, igreja. Se você nunca veio aqui na sala de oração, e que se você puder, venha. Você vai ver a diferença na tua vida. Todos os sábados nós temos aqui, sabe, de segunda a sábado. Mas aqueles que podem, que não dá para vir no meio da semana, venham aos sábados, façam a experiência, você que pode. Venha aqui na sala de oração das 7 às 9, você vai ver uma diferença grande na tua vida. Muito grande. Eu falo para vocês, igreja, isso, eu tenho prazer em fazer isso. Eu tenho prazer em me envolver com as coisas de Deus. E quando assim eu não faço, fica faltando na minha vida algo. Parece que está faltando alguma coisa e realmente está. Está faltando a presença da palavra de Deus dentro de mim. Presta atenção sobre isso. Às vezes você está numa situação, mas será que está acontecendo comigo? Eu não sei porque eu tô bravo. Eu não sei porque eu perdi a razão. Ou o que está faltando? Deus na tua vida. Porque quando nós estamos cheios de Deus, irmão, cheio da presença do Senhor, cheio da palavra de Deus, irmão, eu falo com certeza, sem medo de errar, você vai conseguir passar tudo que vem contra você, você vai conseguir ser vitorioso ou vitoriosa, no nome de Jesus. Por quê? Porque você vai transbordar do poder de Deus. O Espírito de Deus vai te ajudar a vencer as barreiras que vêm contra você. E para isso, nós temos que fazer o quê? Pagar o preço. Buscar a presença do Senhor. Ser diligente. Ser diligente. E às vezes ser diligente, eu falo, se torna uma rotina. Mas muitas pessoas falam, mas que tédio, todo dia a mesma coisa. Vê diferente. Vê diferente. Sabe? Isso que para você possa ser um tédio, se você começar a ver com os outros olhos, com os olhos do Senhor, você vai ver que é algo de bom para a sua vida, para a sua casa, para a família sua, para o serviço, para o ambiente onde você está. Eu falo como experiência própria, igreja. Pastor, o senhor não estressa? Demais. O senhor não fica bravo? Demais. Você não se ira? Demais. Mas eu falo para você, maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Na hora, sabe, que dá aquele raiva, aquela ira, aquela vontade de avançar em alguém. Naquele momento eu paro tudo. Deus me deu essa habilidade para mim, eu paro tudo. Eu dou uma respirada, aí eu já sinto a presença de Deus dentro de mim. Aonde eu tenho domínio. Aonde eu tenho, sabe, aquilo que vem de Deus, para que eu possa mover por ela. Pelo poder de Deus. Eu falo para vocês, igreja, é fácil fazer isso? Não, não é fácil. Não é fácil. Você se ira todos os dias? Me iro todos os dias. Mas eu falo para você, sabe?
eu não permito que o pecado me domine, a ponto de eu perder a bênção de Deus. Eu não permito isso, em nome de Jesus. Você pode e deve fazer isso. Seja diligente como a palavra de Deus aqui nos orienta, igreja. Em nome de Jesus. Aqui a palavra de Deus também diz, em Hebreus 3:3, assim como alguém destrói uma casa, é mais importante do que a casa. Também Jesus é mais importante do que Moisés. Aqui diz a Bíblia. Olha aí. Moisés foi muito importante. Foi um homem que mais conduziu pessoas para Deus. Mais de 2.500.000 pessoas ele conduziu ali naquele deserto. Muitas delas estavam ali todos os dias, ouvia de Deus, mas não perseverava. Eles se iravam. Olha aí, tinha oportunidade de vencer, tinha oportunidade de entrar na terra prometida, mas não entraram. Por quê? Porque se iraram, eles deixaram se levar pela raiva, pela ira, pelo desejo da carne. E aí o que aconteceu? Foram cair no deserto. Foram cair no deserto. Aqueles que se iravam contra Deus, irmãos, era mutilado, era destruídos. E eu falo para você, nos dias que nós vivemos hoje é diferente. Deus mudou? Era outro Deus naquele tempo? O Deus que nós servimos hoje? Não, não é. Não é, é o mesmo Deus. Mas eu falo para você, nós vivemos o tempo da graça, sim, nós vivemos o tempo da graça. Então nós pode pintar e bordar, porque nós já recebemos Jesus, hoje nós somos filhos e filhas de Deus. Então hoje nós podemos fazer o que quiser. Aí de você, se você assim fazer. Nós vivemos o tempo da graça, Deus. Mas Deus é justo, Deus é bom, mas Ele é justo, Ele é justiça. Ele está de olho em cada um de nós. Ele está de olho em você todos os dias. Desde quando você se levanta, até quando você se põe de novo a dormir. Ele está de olho em você. Ele está te observando o que você faz. E assim somos todos nós, não é um diferente do outro. Deus não faz acepção. Vocês conhecem esta palavra. E por que outros é mais abençoados? Porque vive mais a palavra de Deus. Porque está mais atento, está mais diligente, está mais perseverante na palavra, na verdade. Está de olho em Jesus, o que o Senhor Jesus nos ensinou. Que foi muitas coisas. Foi muitas coisas que o Senhor nos ensinou a ser perseverante. Por que será que nós tiramos os olhos muitas vezes? Porque a competição é grande. A competição contra aquilo que Deus quer que nós façamos é muito grande. Então nós temos que fazer o quê? Sair deste mundo? Não. Pelo contrário, Deus te quer neste mundo. Por isso Ele resgatou das trevas. E ontem eu estava falando sobre isso lá na igreja do Florence ontem. Sabe, Deus nos resgatou das trevas com um propósito. Deus te tirou lá das trevas e colocou no reino dele com um propósito. Com um propósito de ganhar almas para o Senhor Jesus. De falar das boas novas, de falar daquilo que Deus fez na tua vida, transformou, ser testemunho do poder de Deus, ser testemunho do Senhor Jesus.
Quantos testemunhos, quantas pessoas o Senhor curou, quantas pessoas o Senhor libertou, aqui na igreja mesmo. Nós sabemos e conhecemos quantas pessoas aqui tiveram milagres na sua vida, na sua casa, na sua família, inclusive eu também. Quantos milagres Deus fez na minha vida. Milagres de morte, que eu estava, num leito, numa situação de morte, Deus me deu vida. Por isso eu estou aqui. Ele simplesmente me deu vida, para que eu pudesse viver. Eu falo para você, Deus tem estratégia em cada um de nós. Se você receber uma bênção de Deus, Deus tem estratégia sobre esta bênção. Deus tinha estratégia sobre a minha vida, de me curar, de me sarar, de propagar o reino dele. Deus tem estratégia com cada um de você, igreja. Cada um de nós. Às vezes você fala assim, poxa, eu sou um zero à esquerda. Não existe isso. Você é pedra preciosa de Deus. Você tem valor, e um valor que você nem imagina. Eu falo para você, sabe? Você que talvez se esconde, se apareça, porque você tem valor, você é uma pedra preciosa de Deus. Em nome do Senhor Jesus, seja diligente nas coisas de Deus. Talvez você é mais diligente nas coisas deste mundo, do que nas coisas de Deus. Preste atenção sobre isso. Preste atenção sobre isso. Vamos ser mais diligentes naquilo que agrada a Deus, sabe, nas coisas de Deus. Aqui, como citou aqui, que Jesus tem mais valor do que Moisés, com certeza. Moisés foi um homem de Deus, com certeza. Como também nós aqui, nesta terra, nós temos valor. Você não está só aqui neste mundo, passou, você quando subir para a glória, acabou tudo. Que herança você está deixando aqui neste mundo? A tua vida tem valor aqui neste mundo. Eu falo para vocês, igreja, quão gostoso a gente olhar e ver o legado de um homem e de uma mulher de Deus, quando ele sobe para a glória. Todas as vezes quando eu chego aqui nessa igreja, eu vejo aqui nessa igreja um legado que o irmão João deixou, e quantas vezes eu trabalhei com ele aqui, dessa cobertura, toda essa cobertura, grade, essa que desce, essa no fundo, essa aqui, essa cobertura aqui na frente, tudo isso eu trabalhei com o irmão João. Lá na serralheria dele, eu chegava para trabalhar de manhã lá, eu começava a colocar os meus apetrechos para trabalhar. Ele falava, pode tirar tudo isso. Ah, mas eu não vou. Não, pode tirar tudo isso. Primeiro, as coisas de Deus. Quanto ensinamento eu aprendi com aquele homem. Quantos legados de Deus ele deixou para mim. Nós sentava ali no chão, não tinha cadeira não, igreja. Nós sentava no chão, e ali nós meditava na palavra de Deus. Às vezes ele chegava assim, ele tinha uma marajó verde, ele tinha uma Bíblia sem capa. Ele falava para mim, vai lá pegar minha espada, lá no meu carro. E eu saía de lá, ia lá pegar aquela Bíblia sem capa. Aquela Bíblia nós sentava ali, meditava junto, orava, buscava a presença de Deus, chorava. Homem de Deus, um legado de Deus ele deixou. Quando eu chego ali naquela sala de oração, eu lembro dele, gente. Foi uma direção de Deus, sabe, colocar ali o nome na sala de oração do irmão João. Foi um homem de Deus, ganhou muitas vidas para Jesus, eu sou testemunha disso. Muitas vidas, acho que foi um dos homens que mais ganhou almas para o Senhor Jesus.
Ele tinha prazer, ele tinha diligência em fazer as coisas de Deus. E assim tem que ser nós, irmãos. Ele era diferente de mim? Não, eu era igualzinho a ele. Você é diferente dele? Não, você é igualzinho a ele. E qual é a diferença? É que ele era diligente nas coisas de Deus. Ele fazia as coisas naturais deste mundo, sim, como eu já acabei de falar para vocês, mas as coisas de Deus ele era diligente. Eu e minha esposa, nós ficamos aqui mais de 10 anos como líder do diaconato, mais de 10 anos, eu e minha esposa. E quantas pessoas nós levantamos para Deus colocando no diaconato. E quantas vezes o João chegou até mim, B.O.s, que ele não aceitava, porque o irmão fazia de qualquer jeito, e ele não aceitava, ele falava assim, as coisas de Deus não é de qualquer jeito, e eu concordava com ele, e não é mesmo. A coisa de Deus tem que ser séria. Muitas vezes ele apontava um B.O. lá com os irmãos, porque ele queria a coisa correta. Aí depois ele chegava e falava, meu irmão, fala assim para mim, vai lá dar um jeito lá que eu falei algumas coisas que não devia. Eu ia lá falar com aquele irmão, eu orava com ele, muitas vezes, irmão, muitas vezes. Mas eu falei, você tem que entender, o irmão João é bênção. O irmão João é um homem de Deus, ele gosta das coisas de Deus, fazer tudo da melhor forma. Da melhor forma. Assim fosse todos nós dessa maneira, igreja. Eu olho pela situação, às vezes eu me envergonho sobre isso. Eu me envergonho. Por quê? Porque quando eu via que ele era diligente, eu olho e falo assim, eu não sou tão diligente quanto ele era. Agora eu paro para pensar, comparando ele com Jesus. Estava muito, mas muito longe de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, dos legados de Jesus para nós. E agora eu falo para você, hoje, nós temos que ser o espelho do Senhor Jesus para este mundo. Nós temos que ser diligentes nas coisas de Deus, em tudo, igreja. Em tudo. E dessa forma, você vai agradar o coração de Deus. Aqui em Hebreus 5, Moisés era um servo fiel e diligente no seu trabalho, na sua casa, na casa de Deus. Ele falou das coisas de Deus. Jesus é fiel como filho de Deus e diligente em tudo o que fez e faz e fará. Até nos dias de hoje, igreja. O Senhor, Ele está à destra de Deus. O único que concluiu 100% os propósitos de Deus. Que Ele está assentado à destra do Pai. E Ele falou, olha para mim. Olha para aquilo que eu ensinei. Olhe para aquilo que eu deixei escrito. E faça da melhor forma. Porque nem todos nós são iguais. Sabe, às vezes o meu modo de trabalhar, às vezes é perfeccionista. E às vezes eu trabalhava com alguém, eu era líder onde eu trabalhava, eu era muito duro nisso daí. E teve uma vez que eu estava trabalhando com o pastor Vilela, e eu estava trabalhando com um irmão junto aqui, e ele tinha passado uma tarefa para ele aqui, junto e trabalhando junto com ele. Depois ele chegou e falou, pastor, está tudo ok, está do jeito que o senhor mandou. Eu não era pastor naquele dia, aquele tempo.
É um obreiro. E eu olhei naquele ali, eu falei, meu Deus, você já fez da melhor forma a sua? Tá do meu jeito, mas tá perfeito, pastor. Aí eu cheguei para o pastor Vilela, falei, pastor, não me cabe isso. Eu falei assim, eu não acredito que o irmão fez da melhor forma, pastor. Eu não concordo com isso. E o Vilela chegou, acho que ele nem lembra sobre isso mais, há muitos anos atrás. Nós estávamos na igreja ali que era no Macarrão Galo ainda. E ele chegou, sabe o que acontece, Luiz? Você tem modo de perfeccionista. E às vezes é ruim isso. Porque ele fez o melhor para ele. O melhor dele. Para ele aquele lá está perfeito. E eu olhei naquilo lá, que lá serviu de lição para mim, igreja. Até mesmo na igreja, no serviço que eu trabalhava. Serviu de lição. Porque nem todos têm a delicadeza de trabalhar como nós, têm a mesma perfeição. Tem uns que são mais, tem uns que são menos. Mas nós temos que entender isso, que a pessoa está fazendo o melhor. Que a pessoa está se dando o melhor. Ela está sendo diligente naquilo que ela está fazendo. O melhor. Nós temos que entender isso. E às vezes a gente tem que estar do lado, até mesmo, para a pessoa ver o que nós está fazendo. E eu posso fazer melhor ainda do que eu estou fazendo. Melhor ainda. Melhor. Ser diligente, igreja. Ser diligente em tudo que você for fazer. Isso é do agrado de Deus. Isso é do agrado do Pai. Deus olhava dos céus e viu Jesus a fazer. Quando ele delegava as autoridades a ele olhava e via Jesus fazer de acordo com o que ele estava fazendo. Ele tinha prazer, ele falou, esse é meu filho em quem eu comprazo. Esse é o meu filho que eu tenho prazer. Nós não somos perfeitos como o Senhor, porque se nós fossemos perfeitos como Jesus, nós já teríamos sido arrebatados. Mas nós podemos fazer um pouco melhor aqui nessa terra. Você pode e eu posso também. Ser mais diligente nas coisas de Deus. Quando nós aprendemos a ser diligente nas coisas de Deus, irmão. Você lá na igreja, eu tenho, na empresa onde você trabalha. Eu tenho certeza que o seu chefe, o seu patrão vai olhar em você. E ele vai falar, essa pessoa aqui é um dos meus funcionários que eu tenho prazer nele. Você está honrando a tua empresa, você está honrando o teu chefe, você está honrando o teu patrão, você está honrando a Deus. A palavra de Deus nos orienta sobre isso. Se nós estamos aqui, nós vamos fazer o melhor para a empresa, o melhor para o nosso chefe, o melhor para o nosso patrão. Assim nós estamos fazendo para Deus. E os filhos de Deus e as filhas de Deus vão ser mais prudentes ainda do que são. Por quê? Porque hoje nós temos o nosso manual de vida na mão. Nós temos esse manual aqui, igreja, ó, que nos ensina a viver uma vida, para nós ser bem-sucedido aqui neste mundo, para nós ser bem-sucedido aonde quer que nós podemos estar, se nós for diligente, nesta palavra, neste manual de vida, que é o que o Senhor deixou para mim, e deixou para você, naquele tempo na qual vivia
Moisés, aqueles homens não tinham o manual de vida como nós temos hoje. Não tinha. Eles ouviam de Moisés a direção de Deus. E hoje nós temos na mão o manual de vida. E muitas vezes nós não somos diligentes para ler esse manual, para ser algo diferente, alguém diferente neste mundo. Eu falo para você, igreja, vamos ser mais diligentes. Vamos fazer da rotina algo de bom para mim e para você. E muito melhor para Deus. Viver a verdade. Viver esta palavra, o nosso manual de vida. Vai fazer uma diferença incrível na tua vida. Não basta só ouvir. Mas temos que ler, entender e praticar. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero que você se coloque de pé, que eu quero estar a orar por você. Em nome do Senhor Jesus. Ser diligente é se destacar pela dedicação, cuidado e excelência em tudo que faz, preservando por cada detalhe das suas tarefas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero estar a orar por você. Se você já é diligente, você está fazendo como o Senhor Jesus Cristo fez, alegrando o coração do Pai. Mas você pode fazer algo mais. Você pode deixar um legado melhor nesta terra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Amém, Senhor. Quão bom é, meu Pai, andar na tua direção. Quão bom é, meu Pai,
ser diligente nas promessas do Senhor. Quão bom é nós estar atento ao mover do Senhor. Eu sei, meu Pai, que nesta igreja tem muitas pessoas que é diligente naquilo que faz, mas em nome do Senhor Jesus eu quero orar por essas pessoas, ó Deus, que ainda não entenderam, Senhor, que é necessário fazer um pouco mais. É necessário, Pai, para que nós podemos, ó Pai, ganhar vidas e almas para o Senhor Jesus, falar das boas novas, Senhor, falar da Tua palavra. Nós sabemos disso, Pai, mas muitas vezes nós não somos diligentes. Nós não somos diligentes, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ser mais diligente na Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós podemos, ó Pai, ser aquele ou aquela que o Senhor tem prazer, aquele que é filho, aquela que é filha, Pai. Que o Senhor possa olhar para nós e dizer: eu tenho prazer no meu filho Antônio, no meu filho José, no meu filho Adalberto, e aí vai. Eu tenho prazer na minha filha Sandra, eu tenho prazer na minha filha Teresa, eu tenho prazer na minha filha, Pai. Quantas tem aqui, meu Pai? Eu ficaria aqui a noite toda falando das suas filhas e dos seus filhos nomes, mas para que nós podemos entender, Deus, para que nós podemos fazer como o Senhor Jesus fez, deixar um legado, Pai, um legado aqui nesta terra, na qual Ele veio e cumpriu a Tua destra, para quando Ele voltar para buscar a Tua igreja, a Tua noiva, que somos nós, que Ele tem prazer em nós, que o noivo possa ter prazer na noiva, porque nós obedecemos, ó Pai. Nós não fomos incrédulos, ó Pai. Nós não fazemos parte deste povo da incredulidade, mas nós fazemos parte daqueles que creram, a Tua noiva verdadeira, Pai. Eu abençoo este povo nesta noite, Pai, seus filhos, as suas filhas, em nome do Senhor Jesus. Que nós podemos, ó Pai, receber uma porção dobrada da Tua unção, da perseverança, Pai, do Senhor, a perseverar, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Amados, Luiz falou uma frase interessante, né? Nós não somos como Jesus, né? Jesus foi o único que cumpriu 100% com os propósitos de Deus aqui na terra. Mas ele falou algo interessante: nós podemos fazer um pouquinho melhor, nós podemos ser melhores a cada dia, e isso exige empenho, sabe? Ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Não vamos fazer de qualquer maneira, mano. Não vamos dar para Deus o tempo que sobra, sabe? Eu não vou na igreja. Por que você não veio na igreja? Eu estava tão cansado. Ou seja, você nunca deixa de trabalhar porque você está cansado, né? Às vezes você está arrebentado,
Mas você levanta e vai trabalhar. Mas quando é para Deus, estava tão desanimado, estava tão cansado. Chegou alguém em casa. Alguém deixa de ir para o serviço trabalhar quando chega alguém em casa? Sabe, nós somos realmente muito mais diligentes com as coisas desse mundo do que com Deus. Não que nós não devamos de ser. Temos que ser diligentes em tudo que fizermos. Mas, amados, nós podemos fazer um pouquinho melhor para Deus. Nós podemos ser um pouquinho mais parecidos com Jesus a cada dia. Deixe de ser frouxo, deixe de ser mole com as coisas de Deus. Seja insistente, seja diligente, como nós ouvimos. Faça o melhor. O melhor pode não ser igual ao outro que faz perfeito, mas faça o seu melhor. Faça o seu melhor para Deus, né? Amém.